Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Henrique mais uma vez. Eu sou analista CNPI e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a alocação de ativos, né? Eu vou passar ali pela definição, vou explorar, né, um pouco ali sobre as classes de ativos que temos ali dentro de renda variável, de renda fixa e finalizar o vídeo falando um pouco de rebalanceamento, tá? Mas por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Porque, né, muita gente, né, ao investir não sabe ali quais são as diferentes classes, né, a relação, inter-relação que tem entre elas e por que não tem consciência também da importância da alocação né, quando você for começar a montar a sua carteira de investimento, uma carteira ali de longo prazo, né, a gente tem que ter clareza que é importante a gente estar diversificado, ter mais de uma classe para estar exposto ali, né, a investimentos que tenham ali pouca ou nenhuma ou baixa correlação, para a gente não estar sempre comprando empresas ali com o mesmo tipo de risco. Então, né, eu vou explorar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode fazer pergunta aqui nas caixas, aqui nos comentários aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, tá? O que que é a alocação de ativos, tá? Isso aqui eu vou ser genérico aqui para vocês entenderem, né, de forma ali gradual o que que é isso e por que que é importante, tá? Então, a alocação de ativos é um percentual, né, da sua carteira de investimentos que você vai deixar em classes de ativos que têm pouca ou nenhuma ou baixa correlação. Por que isso? Para você estar diversificado, né? Que às vezes você, né, quer ter ali minimizar o risco da sua ação, da sua carteira, então você vai ter que botar ali um pouco de renda variável, um pouco de ouro, um pouco de renda fixa, justamente porque, né, se porventura em algum ano ou mês, né, a bolsa, por exemplo, brasileira cair muito, você não vê aquele seu patrimônio derretendo como um todo, e sim apenas um percentual dele. Então você divide, né, um percentual ali de 50% em bolsa brasileira, 25% em renda fixa, ou 70% em renda fixa e 30% em renda brasileira, tá? Então é isso. Outro ponto também, né? A performance dos ativos ele oscilam em janela de tempos distintas e a gente como investidor a gente nunca consegue saber o que vai acontecer daqui para frente. Então é importante a gente ter um pouquinho em cada classe de ativos porque a gente quer capturar movimentos ali de assimétricos, movimentos que podem ser extremamente positivos lá na frente. Então é bom a gente ter essa diversidade justamente por isso, tá? Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Qual classe que vai sobressair as demais. Então a gente, né, por não saber isso, a gente não tem nenhuma bola de cristal, então a gente tem que estar, né, preparado, né, em termos de posicionamento tático ali em cada tipo de investimento, tá? Então a gente quer capturar justamente as assimetrias positivas e sempre ter um pé ali, né, em determinado investimento que a gente tenha confiança que no futuro, né, será um investimento vencedor. Então, por não saber qual, a gente quer estar posicionado ali em todos para, né, pegar esses movimentos positivos, tá? E é importante também, após definir, né, as alocações de ativos, a gente ter um método objetivo de rebalanceamento. Por quê? Né? Ao definir ali as classes de ativos que a gente quer definir, a gente quer estar sempre comprando o que está barato e vender o que está caro. Né? E muitas vezes o investidor, principalmente iniciante, faz o oposto. Né? Vai ali na onda dos influenciadores, vai na onda ali do que o William Bonner está falando no jornal. Então, assim, né, muitas vezes a gente acaba tomando decisões, né, equivocadas, né, porque a gente está agindo com a manada, né, e ao ter um método objetivo de rebalanceamento, a gente vai fazer aquilo que o método manda, tá? E, né, o que mais? Né, a alocação de ativos, a gente visa adequar o risco-retorno conforme o nosso perfil de investidor. Né? Então, se a gente definiu que a gente é um investidor conservador, a gente está visando segurança, então a gente vai ter que ter mais ativos de renda fixa. Se é um investidor moderado, a gente busca ali o equilíbrio, então a gente vai ter ali, né, metade dos nossos ativos, né, com risco e metade dos ativos com bastante segurança. E já o investidor agressivo, ele visa o risco. Né? Por que ele visa o risco? Porque ele quer ter mais retorno. Então, ele vai, né, botar ali um percentual maior da sua carteira de ações em ativos de risco, tá? Justamente visando o maior retorno. E, por fim, né, o rebalanceamento periódico, tá? Que pode ser ali de 3 meses, de um em um ano, ou então por uma eventual alteração percentual da carteira, tá? Quais são, né, as classes de ativos que nós temos aqui em renda variável? Né? Nós temos, por exemplo, ações brasileiras,
né, americanas, chinesas, né? A gente pode, por exemplo, né, dentro da classe de ativos de ações Brasil ou dos Estados Unidos, a gente pode compor, né, construir uma carteira de Factor Investing, que é uma metodologia, né, que grandes fundos, né, grandes gestoras usam, e eu também, como analista NPI, eu, né, posso fazer, né, recomendações, construir carteiras com base nessa metodologia. A gente pode comprar também ações americanas, né, via um ETF, né, que compõe um cesta de ações ali dos Estados Unidos, que seria o IVVB11, que são as empresas ali do S&P 500, ou então o China 11, que é um ETF de empresas, uma cesta ali de empresas chinesas, tá? Então, esses dois aqui são a cesta de ações onde você já está, né, diversificando ali o seu capital, o seu investimento nos Estados Unidos em várias empresas ali que compõem determinado índice, tá? Você pode também investir em moedas, em euro, em dólar, então você pode comprar realmente diretamente ali, né, em mercado essas moedas, né? Você pode investir em fundos imobiliários, é uma outra classe de ativo, onde você, né, compra ativos ali. Você pode ter fundos de papel, aí dentro de fundos você pode ter fundos de papel, fundos de tijolo, tem fazendas. Então, né, ao comprar fundo imobiliário, você recebe um valor recorrente ali, né, de dividendos, digamos assim, um valor ali dos aluguéis que vai cair, né, de forma periódica mensal para você e é isenta de imposto de renda. Nós temos os REITs, que é como se fossem os fundos imobiliários americanos, logicamente. Tem outras, né, outra legislação, outras características que são bem diferentes dos fundos imobiliários, né, do Brasil e que também são uma classe de ativo muito importante para você ter renda passiva em dólar. E tem também aí as criptomoedas, que é, né, que caiu no gosto do brasileiro. E recentemente ele tinha, inclusive, né, no Brasil tinha mais investidores em criptomoedas do que, né, na B3, na nossa bolsa brasileira. E também temos né, a renda fixa, né, onde a gente pode aplicar nosso dinheiro ali em CDBs, que são, né, eu acho que o investimento mais conhecido aí pro, né, todo mundo que tem uma conta bancária aí no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. Né, a gente tem os CRIs, os CRA são os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, as LCIs, que é a letras de crédito imobiliário e do agronegócio também, que são, né, tipos de investimento aqui que é isento de imposto de renda. Já o CDB tem imposto de renda, por exemplo, e também os títulos públicos, que é nada mais nada menos que você, né, emprestar dinheiro ali, né, para o governo. E dentro de títulos públicos a gente tem, por exemplo, né, subclasses ali, né, Tesouro Selic, o IPCA+, e o prefixado, tá? Então, né, aqui eu só quero passar para vocês, né, que dentro de cada classe a gente tem ali várias subclasses, né? E é importante, né, como eu falei ali anteriormente, a gente, após definir, né, qual o nosso perfil de investidor, após definir aquele percentual de investimento que a gente quer deixar em cada classe, né, a gente ir subdividindo ali para subclasses e, mais importante, fazer um rebalanceamento. Né? Esse rebalanceamento é o que? Justamente para a gente estar ali constantemente, né, com uma forma objetiva, comprando o que está barato e vendendo o que está mais caro. Né? O rebalanceamento ele pode ser feito de forma periódica, tá? Que seria ali, né, pelo tempo, ou então, né, pode ser de 3 meses, um em um ano, ou então ali uma alteração percentual da sua carteira. Como assim? Vamos supor que você definiu que o seu percentual de renda variável é 30%. Então, se ele oscilar 10%, ou seja, quando atingir 33%, quer dizer que as suas ações subiram muito, então elas estão caras. Então alterou mais de 10% do que eu queria, da minha meta, do meu percentual meta, então eu vou lá e vendo aquilo que está caro para comprar, né, outra classe de ativo que porventura esteja barata. E esse planejamento a gente faz ele, né, de forma ali profunda, né? A gente vai ali, pega as classes, as subclasses e aí vai sempre buscando a meta-alvo, tá? E também o ponto, né, mais importante que ele vai tirar das nossas costas do investidor aquele fardo emocional na tomada de decisões, que seria o quê? Por exemplo, as ações de determinada empresa subiu muito, né? E eu acredito que ela vai continuar subindo eternamente. Né? E muitas vezes a gente, por gostar muito de uma empresa ou por não gostar também dela, o oposto também é verdadeiro, a empresa caiu muito e eu acho que ela, né, vai quebrar e aí a gente vai lá e vende por causa de uma carga emocional que a gente tinha, por desacreditar na empresa, e aí logo depois que a gente vende, ela volta a subir. Né? Então, ao ter um método objetivo, a gente tira esse custo emocional
de nós investidores e colocamos ele numa metodologia que funciona, tá? Eu tenho inclusive um outro vídeo aqui né, no YouTube sobre rebalanceamento, onde eu exploro ali um pouco melhor e mostro, né, qual a diferença de retorno, né, de um investidor que faz o rebalanceamento periódico e o investidor que só comprou uma carteira de ações ou outra classe de ativo e nunca fez nada, tá? Então, né, pode procurar aqui né, nos vídeos que estão disponíveis, que vai ter também um vídeo bem mais profundo ali sobre rebalanceamento, tá? Então, se você está começando a investir, né, e quer, né, estar ali exposto, né, às diversas classes de ativos, né, de uma forma, né, com a metodologia clara, é importante você, primeiro passo, né, definir o percentual meta para a renda variável, definir o percentual meta para a renda fixa, e a partir daí subdividir nas diferentes subclasses, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou quiser montar um plano, né, de investimentos para você, né, pode me procurar aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder cada um de vocês, tá bom? Beijo, um abraço, até a próxima.